Acho que você já deve ter se perguntado quanto custa para montar um podcast, como por exemplo o Flow. Bom, Então, a gente resolveu, com base no que eles exibem lá na página deles, mostrar para vocês quanto custa para montar uma produção mais ou menos igual a deles. E, é claro, uma produção que às vezes cabe no bolso de todo mundo. Mas antes da gente continuar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar aquela coisa de sempre. Segue a gente também lá no Instagram, que vai estar anotado em algum canto aqui da tela. A gente lá posta algumas coisas dos bastidores dos vídeos. Também continua os papos que a gente inicia aqui nos vídeos, então tem bastante coisa legal por lá. Agora, antes de tudo, não é todo mundo que sabe o que é o Flow Podcast. E a gente trouxe como exemplo que eles são um dos pioneiros aqui no Brasil em fazer podcast ao vivo com vídeo. A gente já viu isso lá no Pânico, mas eles são um programa de rádio. A linguagem deles ainda é voltada para rádio. Escrever imagens e coisas do tipo, sem conversa, às vezes com a câmera ou qualquer coisa do gênero. No caso do Flow, eles têm 2 apresentadores, 2 hosts, que são o Monark e o Igor 3K. E todo o programa eles trazem convidados para trocar uma ideia, algo mais informal, onde até rola, às vezes, um cafezinho de artista, se é que você não entende. Texto do Guilherme Bessa. Mas, agora a parte técnica. Eles possuem 3 enquadramentos que são alternados ao decorrer do programa. Uma câmera geral, que mostra a mesa e apresentadores e convidados, um de frente para o outro. Tem o enquadramento dos apresentadores e o enquadramento dos convidados. Além dessas 3 câmeras que eles usam, eles têm 4 microfones, 4 cadeiras, 4 headphones, e assim por diante. A luz é chapada mesmo, padrão televisão. E eles possuem um computador para fazer os cortes e a transmissão. Em 2021, quando a gente gravou esse vídeo, fazendo um levantamento aproximado do valor de cada equipamento, chegamos no valor de R$ 151.700. Bem preciso. Isso se você não contar toda a estrutura, né? O estúdio, a pintura das paredes, os sonex para impedir que reverbere o áudio, o frigobar, as coisas que eles põem dentro do frigobar, a mesa na recepção e, enfim, toda a estrutura do prédio, do escritório, do estúdio em si. Juntando tudo isso, então, a gente pode chegar fácil na cifra dos R$200 mil. Então, você, jovem ou não tão jovem, que quer ter o seu próprio podcast ou precisa ter para alavancar o seu negócio e não tem R$200 mil, o que você faz? Pula fora. Não, mentira. A gente vai te ajudar aqui. Risada espontânea. A gente nunca vai falar pra você desistir de alguma coisa por falta de dinheiro. Agora, o conselho que a gente te dá é: começa com o que você tem e vai melhorando aos poucos. Uma das filosofias que a gente tem aqui no Estúdio 2 é que a condição da gravação às vezes é muito mais importante do que o equipamento. Nós aqui do canal já tivemos outros projetos, inclusive de podcasts, e uma das coisas que a gente fazia no início era um podcast online. Então, se você tem alguma ideia e não quer desistir dela, acesse o Discord, é um aplicativo grátis. Ele tem para celular, tem para computador, e você consegue conversar com as pessoas, você consegue marcar entrevistas, se você for ter entrevistas, mas investe aos poucos em alguns equipamentos como, por exemplo, microfones. Tem modelos bons e baratos que fazem a função necessária para um podcast, por exemplo, que você encontra por volta de R$100. Você não precisa ir muito além. Claro, conforme você vai tendo um budget maior, conforme você vai tendo um orçamento maior, você pode ir investindo e tendo ganho de qualidade. Mas, de novo, às vezes a condição é mais importante. Você não ter um ambiente que ecoa a sua voz é mais importante, às vezes, do que ter um microfone igual do Flow Podcast. O Bessa, por exemplo, ele faz stream. Ele usa o Arcano Nabucco, que você vai encontrar aí na tela. É um microfone bem barato, você encontra ele em sites de importação, o Mercado Livre tem, e ele entra naquele orçamento que eu falei pra vocês, mais ou menos uns R$100. Uma coisa importante desse modelo, e de outros modelos que vocês vão encontrar por aí, é que ele é plug and play. Você só conecta o USB no seu computador e na própria placa de som do seu computador, ele já se alimenta e ele já permite a gravação. Alguns microfones um pouco mais caros, às vezes eles precisam de algo chamado Phantom Power. E para você ter um Phantom Power, que é uma espécie de alimentação elétrica para o seu microfone, você precisa de uma mesa captadora de som. E aí você vai aumentando a qualidade, mas você vai aumentando
a quantidade de equipamentos que você precisa. Então, o seu orçamento ele precisa ser mais elástico para esse tipo de coisa. Se você tem pouco e precisa começar de alguma forma, vão nesses USB, vão nesses mais baratinhos mesmo, que você já tem um bom princípio. Tem também uns outros modelos que há algum tempo vêm sendo favoritos da galera, como o BM800. Eu comprei esse quando gravei o Leve a Sério e eu acho ele bom. Ele não é excelente, é claro, ele não chega no nível do AT2020, mas ele é ótimo para começar. Vou mostrar aqui. Ele tá aqui, aliás, ó. BM800 da Waver. Ele é um microfone bom e... Desculpa, eu tô falando pra vocês como se vocês já me conhecessem há muito tempo. Leve a Sério é um podcast que eu tinha, que o Guilherme Bessa participava também, junto com o Gustavo e outros participantes que a gente tinha. É um trabalho que tá há muito tempo enterrado. Enfim, foi algo que a gente usou como base aqui, que a gente já tinha esse conhecimento para te ajudar a começar um podcast. Tem também importados que você pode trazer, como esse da Blitzwolf, BWC2, se não me engano é o nome dele. Ele também é bom, tá na mesma faixa de preço, ele vem com uma montagenzinha já de aranha, enfim, coisas do tipo, que são coisas que você vai precisar também, né? Precisar fazer uma montagem e ter esse microfone. Além disso, se você for escalando, se você for aumentando seu orçamento nessa situação, você também vai precisar de uma mesa captadora. Você também vai precisar de uma dessas aqui. Tá super travado aqui, não tinha visto. Aliás, tudo isso que eu tô falando pra você, se tiver de alguma forma confuso, tem link aqui embaixo, a gente tá deixando o link desses que a gente tá indicando pra vocês começarem, né? Dá uma olhadinha lá, porque às vezes eu posso tá atropelando algumas coisas, como por exemplo, eu já ia falar disso aqui, deixei ele preso no USB ali atrás da mesa, a gente cortou e voltou pra essa parte. Essa aqui é uma interface de áudio que eu tava falando pra vocês. Isso aqui, ela tem alimentação Phantom Power, aí você consegue ligar aqui, ela tem 2 canais, né? Você consegue ligar um instrumento musical ou um microfone com entrada P10, que é aquela entrada maior. Você consegue usar também a... Qual que é o nome dessa? Você consegue usar também a entrada XLR, que é a principal para microfones, que é a que tem a melhor captação. E você tem um serviço de masterização antes. É por isso que às vezes é importante você ter isso aqui para uns microfones melhores, para microfones que precisam. É por isso que é importante você ter uma dessas aqui, ao invés de ligar seu microfone ali direto. Você tem um controle de áudio, tem um controle de grave, tem coisas desse tipo por aqui. Ah, e de novo, eu não falei, essa aqui é uma interface da M-Audio, tá? O nome dela é FastTrack. Você não deve mais encontrar com tanta facilidade assim hoje, você só deve encontrar mais ou menos usada, que ela está um pouco fora de linha, mas você encontra modelos atualizados, encontra outros, a gente vai deixar algumas sugestões aí de novo no link, que estão na mesma faixa de preço de quando eu comprei. Então a gente também já falou do aplicativo do Discord, que é uma interface, é um aplicativo onde você consegue se comunicar por áudio e vídeo com as pessoas, consegue gravar por lá também. Eles têm alguns bots, você pode ir atrás também, não é nada muito complicado, é fácil de configurar. E você pode captar por lá mesmo e depois exportar o seu áudio e editá-lo. Ok, eu já tenho a parte do áudio coberta, agora eu quero fazer o meu vídeo. Bom, tem alguns métodos que você pode usar. Você pode usar o webcam e gravar de forma estilo Zoom, estilo reunião, onde você grava o seu rosto direto, ou você pode externar. Você pode colocar uma câmera e te gravar angulada, assim como a gente está fazendo agora. Você pode usar o seu celular, o seu smartphone, para gravar você e para transmitir online. Você pode usar também câmeras DSLR profissional. Eu tenho uma aqui. Essa aqui ela já está defasada, esse modelo ele não vende mais, mas um modelo que você consegue encontrar razoavelmente barato, de entrada, que faz 4K, é a Canon SL3. Ela grava, tira foto em 4K, ela te dá desfoque de profundidade, o que alguns smartphones não fazem. Ela te dá uma ótima qualidade para você iniciar, tanto em podcast quanto em outras produções audiovisuais. Você também vai precisar de um tripé para essa câmera. Você às vezes pode não ter caixa de sapato o suficiente para manter o seu smartphone ou a sua câmera equilibradinha no seu estúdio. Então, você consegue encontrar uns modelos bem baratos, mas entenda que elas não são a mesma coisa. O que é para o smartphone não é para a câmera e vice-versa. A câmera ela é muito mais pesada que o smartphone, então ela exige
um tripé mais forte, mais reforçado. Enquanto esses tripés chineses que você encontra por aí, eles são mais do que suficientes para o seu smartphone. É claro, teste antes, porque hoje em dia os smartphones estão cada vez maiores e às vezes eles simplesmente não encaixam. Bom, e para gravar, processar e editar tudo isso, você vai precisar de uma máquina, certo? Não, relaxa, você não precisa de tudo isso. Para você gravar o seu áudio, se você estiver gravando, por exemplo, que nem a gente está aqui, com um celular backup, você não precisa disso. Mas, que nem a gente também está fazendo aqui e gravando em um microfone, aí você precisa de um computador para receber esse áudio e gravar dentro dele. E, é claro, você também vai precisar editar tudo isso depois, porque como você pode ver aqui, eu não estou conseguindo mandar esse texto direto e reto, sem esses cortes muito bruscos. Então, o que eu faço? Essa aqui provavelmente é a parte mais cara hoje em dia. De novo, o dólar tá um absurdo, então é muito difícil você comprar um computador que consiga editar as coisas, mas áudio é muito fácil editar, você não precisa de tanto processamento assim. Se você quiser ter vídeo e áudio, aí sim você vai precisar de algo com uma placa de vídeo, algo com um pouco de memória, enfim, tem N opções, mas uma coisa que o meu roteirista pediu para recomendar aqui é que você não precisa de tanta coisa. Você precisa talvez de um processador Ryzen da AMD, que ele é mais barato, você vai precisar de bastante memória RAM para suportar vídeo e áudio na hora de editar, e é claro, você vai precisar de um SSD para fazer tudo isso com a velocidade e não passar dor de cabeça. É claro que se a gente está falando de podcast, a gente está falando de áudio, não necessariamente de vídeo, mas de novo, se você quiser fazer um formato, assim como a gente começou esse vídeo falando do Flow Podcast, você precisa de iluminação. Procura LED, onde você tem um dimmer, que você consiga controlar a força da luz, né, a intensidade da luz. Alguns deles também deixam você trocar a temperatura entre luz quente e luz fria. Dá uma procurada, tem milhares de exemplos, a gente vai deixar alguns que a gente acha barato e a gente usa aqui no estúdio, aqui nos links embaixo. É claro que para você começar, você não precisa de nada disso. Um smartphone com acesso à internet já basta. Você pega o Discord, você grava o seu áudio pelo próprio smartphone e acabou, você começa. Mas para profissionalizar e para escalar a sua qualidade, para escalar a qualidade do seu produto, segue esse nosso guia, segue essas dicas, dá uma olhada nesses links que tem aí embaixo do vídeo, se inscreve no canal. Não, brincadeira, isso você não precisa. Precisa pra caralho! Precisa sim. Precisa muito! Precisa, por favor, se inscreve. Eu fiquei quieto, ninguém vai falar nada, ninguém vai cortar o cara. Alguém segura esse cara? O importante só é começar. Vou mandar um lema que tá escrito aqui no roteiro, mentira, não tá, mas antes feito do que perfeito. Começa e vai escalando a sua qualidade. Bom, então eu vou encerrando por aqui, o vídeo já deve estar bastante longo, já deve ter algo que seja útil pra você, que você não tenha ouvido em outro lugar. Se não, deixa aqui no comentário, fala, você só fala besteira, por favor não faz isso, eu sou sentimental. Se você quer mais vídeos desse tipo, deixa também nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, um abraço, dá uma olhadinha no nosso Instagram também e espero te ver nos próximos vídeos. Até mais!